Fala, galera! A parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Agora, você, cara, são jogadores e você trouxe também essa experiência, acabou de falar, da Olimpíada. Queria falar um pouco também sobre isso, que são também uma geração muito boa ali. Você tinha Paulinho, né? Tinha o atacante tá Matheus na Arábia Cunha. agora. O que tá na Arábia, Matheus Matheus Cunha. Fez o gol do título, Malcom. Fez o gol do título, exatamente. É isso aí. Então eu queria que você falasse um pouco desses caras assim. E se tem algum que te impressionou mais dessa galera, que hoje eu acho que é a geração da seleção principal mesmo, né? Sim. Cara, na verdade que eu recebia... Bruno, né? Eu recebia pra estar na seleção, eu pagaria para estar na seleção, sabe? Porque além da questão de coração, sabe? Todo mundo acho que começa a ter a paixão por um clube e depois vai pela seleção. Comigo foi ao contrário, cara. Copa de 94 que me apaixonou pelo futebol, sabe? Também, né? E depois eu comecei a me apaixonar pelo clube. Então, assim... Só que eu me apaixonei por um clube antes. Você apaixonou? Tá ali do lado. Só por questão de um ano antes, meu pai me apresentou. A minha paixão primeira foi a seleção e depois vieram os clubes. Mas... Então, além disso, da questão do coração, o nível de jogadores que você tem na mão, o nível de jogos que você joga, sabe? Se preparar pra jogar um Brasil e Argentina, um Brasil e Alemanha, que foi nossa estreia do... A gente pegou só Brasil e Argentina valendo a vaga na Olimpíada, porque se perdesse estava fora. Depois um Brasil e Alemanha na estreia da Olimpíada e um Brasil e Espanha na final da Olimpíada. Só esses três jogos, pra mim, já valeu tudo, sabe? Então, além dessa preparação, o nível de jogadores que você trabalha, sabe? Um nível muito alto de vários jogadores que a gente teve na nossa mão, não nas Olimpíadas, mas durante todo o processo olímpico. A gente teve Rodrigo, a gente teve Pedro, a gente teve, sabe, vários jogadores que jogaram a Copa do Mundo agora, a última, e que Anthony, que tiveram com a gente ali, sabe? Então foi muito legal participar desse processo. Eu acho que era um time que não tinha, assim, um jogador de destaque, sabe? Mas a inteligência dos jogadores... Eu trabalho muito com vídeos individuais pros jogadores, sabe? Então, algum comportamento que eu acho interessante, que ele pode repetir ou que ele pode melhorar, eu preparava ali um videozinho de 1 minuto e meio a 3 para mostrar pro jogador. Raras as vezes eu terminava o meu vídeo, porque com 1 minuto e 40 de vídeo, o cara já entendia tudo que você precisava falar, sabe? Então, assim, uma experiência incrível... E que me evoluiu muito como treinador, sabe? Do feedback dos jogadores. Pô, o Nino, cara, Nino é inteligentíssimo, sabe? Diego Carlos, inteligentíssimo. Então, jogadores que você ia conversar com os caras, você ia levar 3 informações, você voltava com 8 pra casa, sabe? Então, assim, foi muito legal ter vivido essa experiência, não só pela conquista do ouro, mas por várias outras coisas invisíveis pro grande público que eu conquistei nesse período aí. Não, o Nino que você falou, eu tive a oportunidade de entrevistar ele uma vez lá na Cazé TV. Pô, ele é um cara, de fato, é isso aí. Fenômeno. Inteligente, cara. Um cara... os dois, a gente falou do André também, é outro cara assim, mas o Nino é de uma inteligência gigante, assim, de fato, né, cara? Em termos de zagueiro do futebol brasileiro, tu acha que ele é... Tipo, primeira prateleira, assim, hoje tá na Rússia. Mas... Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. E o Nino, ele é um cara... Assim, pra mim, todos esses caras que eu falei, de qualidade e tudo, você coloca inerente a todos eles a preparação, sabe? O querer... O ciclo olímpico, ele começou no torneio de Toulon, e você via no olho dos caras que eles queriam muito essa Olimpíada, sabe? Muito, muito, muito. Alguns jogadores só foram porque brigaram com o clube, porque o Pedro não vai, né? FIFA, o Pedro não vai. Mas fica triste. Fica triste não ter ido. Porque você vê que os caras que estavam ali queriam muito, e com muita dor no coração, tem uns 2, 3 jogadores que queriam muito e a gente não pôde levar, porque não cabia sabe, na montagem, que são jogadores que eu ainda não encontrei pessoalmente, mas que eu gostaria de um dia encontrar, dar um abraço e justificar o porquê que não estiveram na lista, porque você via que a gente tinha um grupo ali de 20, 25 jogadores que queriam muito aquilo ali, que queriam muito, 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 muito. Isso uma seleção olímpica. Quando te falam assim que a gente não tem uma geração, o que você pensa? Porque é a geração agora da principal, né? Essa aí. Cara, eu acho que a gente tem. Eu acho que a gente, nas últimas 2 mudanças geracionais, uma coisa que talvez seja importante, a gente está falando pouco. Jogadores com representatividade terminaram a sua carreira na seleção brasileira antes do que poderiam. Por exemplo, o Neymar, quando ele começa a ter um destaque na seleção brasileira, outros jogadores da geração anterior
que tiveram destaques, que poderiam dividir um pouco essa atenção com ele, já tinham parado e acaba jogando muito para ele. Agora, por questão até de lesão do Neymar, essa Copa América acaba ficando no holofote muito todo no Vini. E poderia, se tivesse, por exemplo, o Neymar já dividiria os holofotes. Então, a seleção brasileira é muita pressão, a seleção brasileira é muita visibilidade e é importante você ter outros jogadores para dividirem, sabe? É ruim quando o foco fica só para um jogador, sabe? Só para um cara. É claro que você vai falar, na Copa de 94 o foco estava todo mais pro Romário. Sim, que é um cara de uma personalidade incrível. E, apesar disso, do foco vir pro Romário, os outros caras eram pesados também de experiência, sabe? E agora, a gente tá passando por uma mudança de geração. Então, os outros jogadores da seleção, a gente tem o João Gomes jogando, jovem ainda, sabe? Ainda não são jogadores com esse peso de dividir algumas responsabilidades. E assim, a gente precisa ter um pouco mais de paciência. O Dorival, quantos jogos o Dorival tem pela seleção brasileira? 7, poucos, 6, sabe? 4 amistosos, mas... Com o Endrick aos 17, sabe? Então, eu acho que... E não é só, aí você fala, mas tem na Espanha o Lamine Yamal também jovem. Mas com outros jogadores já com um pouquinho mais de peso. Mesmo que não tenha jogado muito ali a final, o Rodri tava no banco, sabe? Então, é diferente, cara. É diferente quando você olha pro vestiário, mesmo que o cara não vai jogar, mas você olha pro lado do vestiário, tá o Cafu. Você olha do lado no vestiário, tá? Do que todos serem meninos, sabe? Estamos juntos aqui nessa missão. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque precisa dar um pouco de maturidade, um pouco de experiência, e muitas das vezes essa maturidade, essa experiência vem apanhando. Não é o que aconteceu com o Brasil na Copa América agora, não é inédito, já aconteceu em outras Copas Américas, e que inclusive no ano seguinte a gente foi campeão do mundo, sabe? Então, assim, ter um pouco de paciência, eu acho que a gente tem bons jogadores, só que ficou um gapzinho aí, de repente, na transição das gerações, que a gente vai ter que aguentar no osso um pouquinho para não queimar essa geração que vem, porque qualidade eles têm. Você estava já junto com o Jardim no processo de classificação para a Olimpíada? Tava. Foi com vocês que rolou aquela polêmica com o Pedro? Com o Pedro, desculpa, com o Gerson. Do Gerson não aceitar a convocação porque ele queria... Era após o Mundial do Flamengo? Não, o que aconteceu ali foi o seguinte, cara, não foi... Talvez acabaram polemizando um pouco, mas o que aconteceu ali foi o seguinte... O pré-olímpico não é a data FIFA, assim como as Olimpíadas, então o processo olímpico é muito difícil, cara, porque é muito trabalho de bastidor, não adianta só no campo você querer resolver. Convencer os clubes a liberar. Convencer os clubes. E os caras, cara, né? Eu fui algumas vezes pra Europa sentar com o cara do Betis, sentar com o cara do Bayer Leverkusen, sentar com o cara, sabe, pra liberar. E tinha diretor que, inclusive, nem recebia a gente. E não vou liberar, não vou nem receber e ponto. Então, assim, é muito difícil. E a gente sempre tentou ter um bom relacionamento com os clubes e falar com os jogadores também. O que aconteceu com o Flamengo, com o Gerson, foi o seguinte: todos os jogadores que a gente levou pro pré-olímpico, que a gente gostaria de levar, o único que ia jogar o Mundial era o Gerson. E o Mundial, o calendário se estendia um pouco mais. Então, se o Gerson fosse pro Mundial, dali já engatasse pré-olímpico e depois a temporada, o Gerson ia engatar 2 temporadas sem férias. E pro jogador, principalmente no calendário brasileiro, isso é pesado, isso é difícil. Então, o que aconteceu foi um contato com o jogador, justamente para não gerar uma polêmica de convocar e o jogador pedir a desconvocação. A gente conversou com o Gerson, entendendo essa situação do Gerson, e ele colocou que realmente ia ficar muito puxado essa sequência de 2 temporadas sem férias. Ele tava vindo de 19, né? Libertadores. Exatamente. Então é por isso que a gente acaba não convocando o Gerson, mas depois ele vai, não nas Olimpíadas, mas uma convocação de preparação que a gente faz na Sérvia, ele é convocado de novo, sabe? Não teve... E o Flamengo vetou o Pedro para aquela Olimpíada. Vetou o Pedro. Vocês iam levar o Pedro. A gente convocou. Mas aí olha como são as coisas. Olha como são as coisas. A gente convoca o Malcom e convoca o Pedro. O Zenit fala que só vai liberar o Malcom numa data tal, que até pegaria as Olimpíadas, mas ele perderia toda a preparação. Ele encontraria a gente já no Japão. E a gente fez uma primeira preparação em São Paulo, paramos na Sérvia para quebrar o fuso e terminamos a preparação no Japão. O Malcom já ia parar direto no Japão. E dos jogadores que a gente convocou, principalmente os brasileiros, eles perderiam um jogo de Libertadores. Então a gente falou assim, cara, não é justo liberar o Malcom para jogar lá na Rússia e não liberar os brasileiros. Só que se a gente libera todo mundo, a gente não tem preparação. Então vamos fazer o seguinte, não vamos convocar o Malcom. Conversamos com o Malcom, não convocamos o Malcom. Convocamos o Pedro. O Pedro não é liberado pelo Flamengo. Vem o Richarlison pro lugar do Pedro. E a gente tá com o Douglas Augusto, volante, na convocação.
Em São Paulo, o Douglas e o Richarlison, a gente não tinha pensado em convocar o Richarlison em nenhum momento, porque a gente achou que o clube não ia liberar. E o Richarlison manda recado pra gente, de tipo assim, cara, se os caras quiserem que eu vá, no clube eu me viro. E aí, quando a gente tem essa informação, pô, claro que a gente precisa levar. Só que a lista já tinha saído. E aí, quando o Pedro sai, o Richarlison entra. Que foi o artilheiro das Olimpíadas, faz 3 gols contra a Alemanha na estreia. Pra jogar, né? Pediu pra... Não, queria muito. E aí, então, beleza, entramos com o Richarlison. E aí a gente vai com o Douglas Augusto. O Douglas Augusto sente posterior da coxa no último dia de treino em São Paulo. E é cortado. Com isso, a gente precisa repor um jogador. Quem a gente vai repor? Quando a gente olha para a lista e começa a ver as opções de jogadores e o tempo que os caras iam levar, porque estavam nos seus países, para chegar, batia a data do Malcom chegar. Então dá para convocar o Malcom, porque aí ele não vai ter levado nenhuma vantagem em comparação aos outros. A gente convoca o Malcom e o Malcom faz o gol do título. Então, tem coisa que tem que acontecer. Eu perguntei disso do Pedro porque na época ele não escondeu, ele ficou muito triste. Muito triste. Ficou, porque ele tem uma medalha de ouro olímpica. Mas Ele ele ficou até antes de saber. Ele ficou triste na época que foi cortado. Quando que ele vai ter a medalha de ouro olímpica? É o que eu falo, e é o que eu falo de entender o contexto do jogador. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.